querido, localize na sua Bíblia, por favor, o documentário histórico de Atos dos Apóstolos, no capítulo da conversão do maior apóstolo do Novo Testamento, capítulo 9, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Gostaria de ler convosco o 4º versículo do texto, para nossa reflexão esta manhã. Seja o mais breve possível, rápido no gatilho, porque nós temos aqui 30 minutos para expormos algumas coisas que Deus tem compartilhado conosco. Se você for encontrando o texto, para relaxar o banco, fique de pé para a gente ler. Glória a Deus. Diz: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? 1, 2, 3. Dá para ser melhor. Mais uma vez. 1, 2, 3. Feche os olhos, levanta a mão para cima e ore após mim, dizendo: Senhor Jesus. Está fraco, diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Se nesta manhã o Senhor falar comigo, eu prometo que vou dar 380 glórias. Pode tomar assento, por favor. Eu sou um pregador divertido assim mesmo. Olhe para o irmão que está na sua esquerda, pegue na mão dele, olho no olho, diga assim para ele: se nesta manhã você não der glória a Deus, não tem problema, eu vou dar no seu lugar. Meus queridos, estamos diante do capítulo da conversão do maior apóstolo do Novo Testamento, fundador da teologia sistemática, escritor de uma das epístolas mais apreciadas pela teologia moderna, a Epístola aos Romanos. Sim, para compreendermos os motivos que a princípio levaram Saulo de Tarso a perseguir a igreja de maneira tão ferrenha, precisaríamos voltar alguns anos atrás e estudarmos um pouco da sua pré-adolescência, segundo a tradição judaica na qual ele mesmo viveu. Segundo a tradição judaica, Saulo de Tarso, ao completar 13 anos de idade, ele passou por uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que era a cerimônia na qual o judeu passava a ser responsável por seus próprios atos. Era a cerimônia da maioridade judaica. A partir dali, ele seria considerado um homem em toda a sociedade, mesmo com seus 13 anos de idade. Era a partir desta idade que todo judeu passava a frequentar as escolas rabínicas para estudar a lei e o Antigo Testamento, a Torá, os profetas. Sim, senhoras e senhores, o apóstolo São Paulo, ou Saulo de Tarso, ele passou a estudar o Antigo Testamento e se destacou tanto por sua inteligência que acabou parando em uma das 3 maiores faculdades teológicas que haviam naquela época. Haviam muitas escolas teológicas no período em que Paulo viveu. Dessas escolas teológicas, 3 eram as mais destacadas, as mais procuradas. Primeiro, a escola teológica de Shammai, que era um dos doutores e mestres mais respeitados dos 613 preceitos do Antigo Testamento. A segunda escola era a escola de Hillel, que também era um teólogo respeitadíssimo em sua época. A terceira escola, que apesar de ser mais nova, alcançou um destaque mais notável, mais considerável, foi a escola teológica de Gamaliel, que era neto de Hillel. Sim, todo judeu que completasse, que se diplomasse na escola teológica de Gamaliel, ele seria considerado, na época em que ele vivia, um dos maiores intérpretes do Antigo Testamento.
A sua agenda estaria lotada para expor a sua habilidade de oratória nas sinagogas daquela época. Sim, o apóstolo Paulo, ele era poliglota, ele falava os idiomas existentes naquela época: hebraico, aramaico, grego. Alguns especificam que o siríaco, e entre outros idiomas. Sim, era de família nobre e por destaque, por inteligência, por ser sábio, por se destacar, por se despontar, por brilhar mais do que alguns doutores que viveram em sua época, ele recebeu por voto comum uma cadeira no Sinédrio entre as 71 que existiam além da dele. Sim, uma das provas bíblicas que mostram-nos que Paulo, ele teve assento no Sinédrio, é quando ele diz no texto que consentiu na morte de Estevão. Por que consentiu? Porque naquela época o Sinédrio não tomava a decisão de matar ninguém sem o consentimento dos 72 membros da corte. Paulo foi um daqueles que votaram para o assassinato de Estevão. Naquela época o Sinédrio era o tribunal judaico. Todas as decisões tomadas dependiam do aval, do voto, da assinatura do Sinédrio. Ninguém casava sem a assinatura do Sinédrio. Ninguém se divorciava sem o Sinédrio. Ninguém era preso sem o Sinédrio. Ninguém era posto em liberdade sem o Sinédrio. Sim, senhoras e senhores, e foi justamente o apóstolo São Paulo, no período anterior à sua conversão, que deu o voto para a crucificação de Jesus Cristo. Toda a igreja sabe perfeitamente que Jesus foi crucificado por inveja dos seus opositores, os membros principais do Sinédrio. Sim, observe na Bíblia Sagrada que quando Nicodemos encontrou-se com Cristo na sua casa, no período da noite, Nicodemos, olhando para ele, fala na terceira pessoa do plural: nós sabemos que és mestre vindo de Deus, e ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos estava dizendo: nós sabemos. Lógico que se ele foi sozinho, poderia usar a primeira pessoa do singular: eu sei que és mestre vindo de Deus. Mas ele usa a terceira pessoa do plural: nós sabemos. Ele estava dizendo: todo o Sinédrio sabe que quem te enviou foi Deus. Todo o Sinédrio sabe que a sua chamada é extraordinária. Todo o Sinédrio sabe que ninguém usa o Antigo Testamento de maneira tão expressiva como você. Todo o Sinédrio sabe que você é o maior pregador da história. E eu vou mais além do Sinédrio, toda Roma, porque a fama de Jesus Cristo havia chegado à terra nas salas, nas recâmaras do próprio imperador, de maneira que alguns historiadores afirmam que o imperador, curioso para saber sobre o ministério de Jesus, ele enviou um dos soldados ou capitães de uma milícia chamado Lúcio Cláudio. Os capitães da milícia no período romano não podiam curvar a cabeça diante de ninguém, porque ele era considerado uma das maiores autoridades abaixo do imperador. É lá na Palestina, quando Lúcio Cláudio passou a acompanhar de perto o ministério de Jesus, para enviar uma carta ao imperador e saber o que ele estava dizendo na carta, Lúcio Cláudio presenciou milagres extraordinários, mensagens fantásticas. Ele nunca tinha visto um homem se assentar numa pedra e sem muita coisa, sem muitos gritos, sem muita oratória, sem muita eloquência, convencer e chocar a alma de uma multidão. Era um pregador tão extraordinário que fazia congressos no deserto sem anunciar na rádio, sem distribuir prospectos, cartazes e panfletos, e antes de ele chegar, a multidão já estava assentada para ouvir uma palavra da sua boca. Na carta que Lúcio Cláudio escreveu para o imperador de Roma, no finalzinho da carta, ele faz um pedido de perdão. Qual pedido de perdão? Oh, excelentíssimo imperador, reconhecendo que os dítanos e decretos de Roma são insubstituíveis e que todo aquele que infringi-lo, todo aquele que ferir os decretos de Roma tem a sua cabeça em prêmio. Eu faço meus votos de perdão e peço que tenhas misericórdia da minha vida. Parece que eu vejo o imperador sentado em seu trono, lendo uma carta do capitão de Roma, impressionado. Vai pedir perdão de quê? Se ele sempre foi fiel para Roma. E no finalzinho da carta ele diz: infelizmente, imperadora, enquanto eu escutava
o sermão daquele homem, mesmo sabendo que não era permitido, eu não suportei, curvei a minha cabeça, porque na presença dele, oh irmão, a ética sempre se dobra para adorá-lo.